muito bem-vinda ao Bola Quadrada, o nosso programa de toda segunda-feira. Hoje um programa excepcionalmente gravado com uma certa antecedência e por um motivo muito nobre, tá? Porque é a chance que a gente tem de ter aqui novamente a presença do lendário Marcos Uchoa, tá aqui com a gente, bem-vindo. Obrigado, querido. Prazer te receber novamente. Prazer é meu. Daqui a pouco a gente continua as novidades, mas é claro, o show aqui, a gente sempre está muito bem acompanhado aqui no Bola Quadrada, tá? Com certeza, Como com você pode certeza. ver, os meus amigos estão aqui, a Maurícia Gala, editor executivo de Veja Negócios, muito bem-vindo. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem, Tudo bem-vindo. jóia. Fábio Altman, redator-chefe de Veja, também está aqui com a gente, bem-vindo. Olá, obrigado, tudo bem. Bom, e agora a gente pode começar o nosso programa, então, Shoa, porque temos muito assunto de Copa do Mundo, de mundo, pra gente falar. Então, a bola é quadrada porque a verdade nunca desce redonda. Bom, a gente, antes de começar o Bola Quadrada, temos aqui, então, que anunciar, né, que o Uchoa vai cobrir a Copa do Mundo direto dos Estados Unidos, México e Canadá pra gente, pra Veja. Sim, vai ser um prazer enorme, né? Bater essa bola quadrada, redonda, com tantas pessoas aqui ilustres e amigas, enfim, vai ser uma experiência muito diferente para mim, né? Muito tempo, muitas Copas, 8 Copas pela Globo, mas assim, agora eu acho que com uma visão talvez um pouco mais crítica, até porque quando você está numa televisão, de certa maneira você está promovendo um produto. Aqui eu acho que a gente pode ser um pouco mais jornalista. Com certeza. Vai ficar em Los Angeles, né? Isso, Los Angeles, Califórnia, porque é onde os Estados Unidos vão jogar, né? É onde o Irã vai jogar também. E onde a gente ganhou a Copa de 94, né? Foi em Los Angeles. E tem todo um lado também que eu acho que interessa para quem gosta da Veja, que não é só esporte, não é só futebol. Também tem um lado do contexto político, o lado cultural, o lado da economia. Quer dizer, a Copa do Mundo é muito mais do que simplesmente jogos de futebol, né? O tamanho da Copa do Mundo, particularmente essa, 48 seleções, é meio que o mundo que vai estar lá, né? E a gente está na expectativa dessa Copa, né, Mauri, né, Fábio? De ser uma Copa muito falada. Afinal de contas, são vários contextos que a gente vai enfrentar. Tensões políticas exacerbadas, né, Fábio? Como poucas vezes se viu, aliás. Né? É isso. Bom, já que você falou, show é a sua Copa número? É nona. A nona Copa. Já que a gente vai ter toda essa experiência, vamos lá conferir agora o grupo da Copa. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Grupo A. A gente tem México, África do Sul, Coreia do Sul e uma repescagem, né? Que ainda vai acontecer. Coincidentemente, é o grupo, o jogo da estreia, né, a abertura da Copa do Mundo é México e África do Sul, na cidade do México. É o mesmo jogo da Copa de 2010. A abertura da Copa de 2010 foi exatamente México e África do Sul. Eu estava lá, eu diria que hoje o México é mais favorito, sem dúvida, está jogando em casa, etc. Tal. E a Coreia do Sul já teve times melhores. Eu diria que, obviamente, a gente não sabe quem vai entrar pelos times europeus ali. A Dinamarca talvez seja teoricamente o melhor dos 4, mas eu diria que está mais para México e Dinamarca para passar. Acho que sim. Se for Dinamarca. Agora, curioso do ponto de vista político, né, o futebol. O cenário político está tão contaminado pelos Estados Unidos, Donald Trump, que a gente, a Copa de 3 países parece que vai ser só nos Estados Unidos. A gente esquece que tem Canadá e Estados Unidos. E tem o México. O México é um país que adora futebol, ou seja, o futebol no México é um esporte realmente... Lembrando, gente, que é a terceira Copa no México, né? Impressionante. Terceira Copa é 70 que a gente ganhou, não. Depois de 86, que foi aí a Copa do Maradona, da Argentina, ali que apareceu. E agora, são só 13 jogos no México, 13 jogos no Canadá e 78 nos Estados Unidos. Então, matematicamente, a coisa está realmente... Mas o México defenderá os seus 3 primeiros jogos no México. Sim, então, claro. Só para a gente lembrar, né? Tem o México, a Copa do Mundo haverá no México. Agora é curioso, né? O México, apesar das 3 Copas, apesar da paixão dos mexicanos pelo futebol, o México jamais conseguiu formar uma seleção forte. Né? Nunca formou um craque global, né? É curioso isso. Joga como nunca e perde como sempre. Né? O Hugo Sanches ali, o Chicharito, mas assim, nada realmente mais folclórico do que...
Vamos para o próximo grupo? A gente tem aí o grupo B, que tem ele, o Canadá, gente, que também é sede da Copa do Mundo. Mais uma repescagem, né? Europa A, Catar e a Suíça. Canadá que eu estava na Copa de 86, foi a minha primeira Copa do Mundo que o Canadá estava. Até era o grupo da França, União Soviética, ainda existia a União Soviética, e Hungria, né? E o Canadá era fraquíssimo, como continua a ser. Então eu acho que o Canadá não tem muita chance. Eu acho que a Suíça e o outro time da Europa ali, que são os favoritos. Agora convenhamos, vamos torcer para a Itália, né? Vamos, um país tetracampeão, assim, né? Acho que cai bem na Copa do Mundo. Né? Já são 2 Copas sem Itália, né? Uma terceira Copa sem Itália fica esquisito. Eu diria até, acho que tomara que seja a Itália, e se a Itália passar na repescagem e se classificar, ela entra automaticamente como uma das favoritas da Copa do Mundo. Porque a Itália, ela cresce assim, sabe? Se a gente pensar em 82, por exemplo, né? A Itália aí ganha do Brasil e chega na final e é campeã do mundo com um time A Itália hoje tem um problema muito sério, que são basicamente, não tem ataque, não tem atacante. Eles já há anos que eles não têm um atacante decentes. Então é difícil. Na hora para ganhar o jogo fica complicado. 94 eles tinham o Baggio, que era um jogadoraço. Né? Agora, eles não têm um jogadoraço em nenhuma posição. Talvez o goleiro, o Donnarumma, realmente é um grande goleiro. Mas assim, hoje a Itália não é à toa que ficou 2 Copas sem participar e está numa repescagem. É uma Itália que a gente pensa, Itália tetracampeã. Mas essa Itália é muito distante de outras Itálias que a gente chegou a ver, né? Não podemos esquecer que tem o brasileiro Jorginho, né? Temos o Jorginho. O italiano, Se é que ele vai ser convocado, né? Porque ele já não foi convocado nas últimas vezes. Mas talvez acho que ele volte. Mas essa repescagem não é uma barbada não, viu? Eu ia perguntar, quem que vocês acreditam? Vai ser a Itália mesmo? Eu gostaria que fosse a Itália, mas eu acho que a Bósnia representa um perigo ali. Sim. Agora, mas a Bósnia caiu também, né? O Dzeko, que era o grande jogador deles, já está velhinho também, enfim. Eu acho que é a Itália. Tomara. Vou pedir esse corte como que é, se a Itália passar, ela entra como favorita? Sim. Aí vocês me cobram depois, lá na altura do dia 10 de julho. Eu acho que ele deve ter passado aí, alguma coisa assim, italiano, alguma coisa de gosto. Porque, realmente, o nome Itália é enorme. A realidade da Itália é pequenininha. Agora, assim, se não for a Itália, esse grupo a gente pode dormir, né? Porque dá sono, né? Que me desculpem, canadenses, suíços, mas pelo amor de Deus, né? Esse grupo aí é uma tristeza. E a Suíça ainda é um ferrolho? Ainda é aquele time que não toma gol? A Suíça é um time difícil. Um time melhor difícil, que chato, né? Sempre chato. Melhor que a Itália. Aliás, na melhor última Copa, sem dúvida. eliminou Cada Suíça você tem que dar uma suada. Tem que suar. É um time que não brilha jamais, mas não toma gol. Né? Já no feminino, essa realidade aqui é diferente. Se fosse a Copa Canadá feminina, seria um grupo. Canadá, e a Suíça também seria um grupo aí bem especial. Eu acho que esse grupo é o retrato do inchaço da Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo de 48 seleções resulta num grupo como esse. Porque não dá, né? É como se a Copa estivesse começando, que de fato é o que vai acontecer, uma fase antes do início, né? Então você joga lá 12 grupos com 4 times, aí então começa a Copa do Mundo. Agora, Fábio, já que você tocou nesse assunto, o que você acha desse inchaço da Copa do Mundo para 48 seleções, essa ambição da FIFA de tornar a Copa um evento cada vez maior? Não, eu acho que é uma coisa completamente eleitoreira, né? E muito ruim para o esporte de uma maneira geral. Eu comparo assim, imagina o judô que você tenha pesos pesados lutando com peso leve. Qual é a graça? Você vai assistir um Brasil e Haiti, por exemplo, qual é a graça? Você dizendo assim, se não fizer 3-0 é vergonha, né? Pelo menos, né? Então, assim, é um jogo ruim, né? Imagina, sei lá, um torneio de tênis tipo Roland Garros, que você incluísse a garotada que está disputando qualifying para dentro da chave principal. Olha, uma diferença de nível é muito grande. Curaçao, Catar, Canadá, gente... Sabe, isso não sabe. Mas outro... O show também tem aquela sensação, né? Você pega um João Fonseca aí, jogar contra o Federer, entendeu? Então a sensação também de estou no caminho, posso fazer algo. É claro que a comparação, acho que com o João Fonseca, existe um potencial, né, declarado de crescimento. Você está sendo generosa. Fui delicada ali, né? Delicado, porque esporte coletivo é diferente do individual. O individual, o meu dia, pode derrotar você sendo ótima. No coletivo, isso é muito, muito mais raro. A zebra pode acontecer? Olha, futebol permite, mas assim, meu Deus, o Haiti vai ter que ter uma manada de zebras para o Haiti ganhar do Brasil. E o que significa isso para o Haiti, no caso, né? Talvez seja marcante até na história. Não, um país que é destruído, um país que nem existe como país. Não, né? O país o governo não defendeu nenhum dos jogos no Haiti porque não tem onde jogar. A capital do Haiti hoje, ela tem
um pedacinho da capital que é controlado pelo governo. O resto é gangues. Nem o Rio de Janeiro que se compara, que é completamente dominado por gangues criminosas. Assim. Então é um país que não existe como país mesmo. Então, você pode imaginar que o esporte possa funcionar direito num lugar desse? Não, não dá. Difícil. Vamos para o próximo grupo, então. Na sua tela, a gente tem aí o grupo C do Brasil. Como falamos desse grupo, obviamente, o Brasil presente, Marrocos, Haiti e Escócia. Marrocos é o grande adversário da gente, sem dúvida, até por ser a estreia. Né? Quer dizer, se a gente tivesse pego o Marrocos mais na frente, eu acho que o Brasil ainda estava mais calmo. Mas o Marrocos, semifinal da última Copa do Mundo, finalista da Copa Africana, perdeu ali por um azar ali, mas era favorito, estava jogando em casa. E é o jogo mais difícil da gente, realmente, pela qualidade do Marrocos. Um time melhor que o da Escócia. E tem uma seleção sub-20 muito forte, tem uma geração nova, foi campeão mundial. Exatamente. Eles estão fazendo um trabalho muito bom. A única coisa que eles acabaram de demitir o técnico que levou o Marrocos nesse lugar. Aquela coisa assim, que é tipo um suicídio. Assim, a gente viu o Marrocos isso no está em Flamengo. crise. O Marrocos está em crise. Mas assim, por ser primeiro jogo, é claro que a responsabilidade de ganhar é nossa. Claro, é Brasil, não é Marrocos. Mas é um jogo que, se a gente misturar nervosismo, uma seleção brasileira que anda capenga e o Marrocos bem, não seria surpresa uma vitória do Marrocos. Não seria. Seria inimaginável no passado, hoje não é. Eu vou pedir um comentário breve de vocês, porque daqui a pouco a gente volta também a falar do Brasil. Mas o que vocês acreditam desse grupo C? Eu acho que passam Brasil e Marrocos com certeza. Assim, o Haiti, evidentemente, é o saco de pancadas do grupo. E a Escócia também, né? Vai jogar fechadinha contra o Brasil, certamente contra o Marrocos também, mas acho que não passa, não. Concordo. E acho que nessa ordem, inclusive. Brasil em primeiro do grupo e Marrocos segundo. Bom, a gente vai falar mais de Brasil, mas vamos para o grupo D na sua tela aí, porque a gente tem Estados Unidos, Paraguai, Austrália e mais uma repescagem dessa vez da Europa. Eu gosto das apostas na repescagem de vocês, pra gente depois bater o martelo e ver se alguém acertou. Na lista dos grupos enfadonhos, talvez esse também, né? Um Também está. O time mais interessante, se passar pela repescagem, será a Turquia. Mas eu acho que uma das repescagens mais complicadas europeias, o nível é muito parelho. Dos 4 times, inclusive de Kosovo, que melhorou muito, inclusive. Mas assim, eu acho que de verdade aí, eu acho que os Estados Unidos jogando em casa, mas o Pochettino, que é o técnico, o Maurício Pochettino, o argentino, que fez um trabalho brilhante no Tottenham, mas o Tottenham desabou depois que ele foi embora, não está conseguindo ainda dar uma liga na seleção americana, não. Então, hoje eles estão jogando em casa, mas diferentemente de 94, quando a seleção americana tinha de fato melhorado em um bom time, essa seleção aí, se vacilar, e a estreia deles é contra o Paraguai, que entra ali naquela de, o que eu fizer aqui é lucro. E é um time ajeitadinho o Paraguai, né? Tem muitos jogadores que atuam no Brasil bem, atuam bem no Brasil, né? Gostam de ir para a seleção, né? São bem... o ânimo deles de ir para a seleção se mostra muito dentro das seleções no Brasil, né? E aí, quando são convocados, vão com aquela garra toda. Mas acho que nesse grupo, quem pode surpreender é o time europeu. Acho que esse time europeu eu concordo também. Eu fiz a minha provocação sobre a Itália, que eu mantenho, tá? Mas acho que nesse caso, de fato, acho que o time europeu aí entra para ser um dos 2 classificados desse grupo. Tem essa impressão. Volto a fazer o comentário. Se fosse um feminino, seria um grupo forte também. Próximo grupo. Grupo E. Daí, Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Vamos ver. Quer dizer, eu acho que o Equador tem uma boa chance, eu acho, de passar. Eu até torço pelo Equador, imagina que eles chegaram na frente da gente nas eliminatórias, começando as eliminatórias com menos 3 pontos. Porque eles estavam punidos lá por uma coisa de usar jogador que não podia. Enfim. E é um time muito físico, né? O show, muita intensidade de jogo. Lembrando que vai estar um calor do cão nos Estados Unidos, né? Então essa coisa física vai ter uma diferença muito grande nos jogos. E essa lógica se aplica também à Costa do Marfim. Então não é uma barbada para a Alemanha esse grupo não, viu? Não, lembrando que a Alemanha anda capengando em Copas do Mundo ultimamente. Exatamente. E Curaçao, obviamente, vai lá para. Curaçao é o Haiti desse grupo. É o Haiti desse grupo, realmente. Vamos então para o próximo. O grupo F está na tela: Holanda, Japão, mais uma repescagem, Europa B e a Tunísia. Olha,
Holanda, sem dúvida, eu acho que é uma das favoritas. Agora, mas depois, eu arriscaria Japão. Eu acho que o Japão tem melhorado, tem dado um pouquinho de azar nos jogos que ele foi eliminado nas últimas Copas do Mundo, porque jogou bem, mas perdeu. Mas, assim, eu acho que eu apostaria o Japão aí na frente da... sabe, de verdade, a Suécia anda mal, Polônia anda mal, Ucrânia a Ucrânia está destroçada pela guerra, a Albânia do Sul, e a geração também, né? Aqueles é uma geração jogadores pior, já não está muito boa. Enfim, E lembrando que o Japão acaba de vencer o Brasil por virada, né? 3-2, um time bem montado, rápido. Eu também acho que o Japão... E lembrando para os corintianos, a Holanda tem uma atração à parte, né? Tem o Depay ali. Aliás... que está se preservando para a Copa do Sul. Ele mesmo, Depay... Mas quem falar que não está mentindo. Desde a final da Copa do Brasil, ele vem se dedicando à seleção holandesa. Com ímpeto, assim, realmente muito ímpeto. Mas a gente tem o Neymar fazendo isso também. O Neymar também está se preservando. preservando. Se dedicando à seleção. Mas o Memphis Depay é emocionante como ele se dedica à seleção como ele é patriota, holandesa. né? Ele não vai se machucar, o desempenho dele no Corinthians é emocionante assim, nesse aspecto. Ele quase que entra com uma armadura. Né? Entendemos a crítica. Vamos para, então, o Grupo G, que esse aí, meus amigos, a gente daqui a pouco, no segundo bloco, a gente entra mais profundamente nessa questão, né, do Irã, mas temos aí Bélgica, Egito e Nova Zelândia. Vamos passar apenas pelo Grupo G. Olha, Bélgica, apesar de não ser mais o auge do Lukaku, o De Bruyne já não está mais na seleção, mas ainda é um time muito bom. Mas aquela velha geração belga acabou, né? Que todo mundo achava que agora vai ganhar. A geração belga. Mas não ganhou nada. Acabou, mas chegou perto, mas ainda é um time favorito. Eu diria, e a gente vai falar um pouquinho mais de Irã, um pouquinho mais para frente, mas o Irã, hoje o momento do Irã é melhor que o do Egito, apesar do Salah, o jogador do Liverpool, que é um grande jogador, mas assim... E a Nova Zelândia não existe, é o Curaçao, o Haiti do grupo, assim. Mas eu diria que o Irã seria potencialmente um segundo, até porque, como 2 jogos do Irã vão ser em Los Angeles, seriam em Los Angeles, eles vão ter muita torcida, porque a cidade iraniana maior fora do Irã é Los Angeles. Eles até chamam de Teherângeles, porque tem 250 mil mais ou menos de iranianos, é quase 800 mil nos Estados Unidos, e que vivem em Los Angeles. Então, e é uma comunidade muito rica. Então, eles têm dinheiro para comprar os ingressos, eles têm dinheiro para apoiar. O curioso é que a torcida iraniana ela tem 2 lados. Ela tem um lado muito de direita, que era o pessoal que fugiu da Revolução Iraniana, e tem o pessoal muito de esquerda que foi atacado e punido pelo Khomeini. E todos eles fugiram para a Califórnia, de maneira geral. Então é uma torcida que também não se bica muito assim, para todo mundo iraniano. As redes sociais vão cortar o show disse agora. O Irã está no melhor momento que o Egito, tirar do contexto, bomba caindo. É verdade. Funciona isso. Estamos falando de futebol. Lembrando, eles se classificaram em primeiro do grupo dele. É isso. Daqui a pouco a gente volta nesse grupo para a gente falar novamente, mas vamos conferir mais um antes do nosso intervalo. Que está aí, a Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai no Grupo H. Espanha mole, né? Espanha eu acho que hoje é o favorito da Copa. Uma das candidatas. Uma das candidatas, assim, mas assim, ao título. Espanha e França seriam os times mais fortes, mas eu diria mais a Espanha. A França mais pelo potencial do que pela realidade dos jogos recentes. A gente vai ver agora o jogo contra o Brasil. Mas a Espanha, com certeza, Cabo Verde se classificou para a Copa, parabéns, muito bem. E eu acho que a Espanha e o Uruguai. Assim, eu não vejo a Arábia Saudita derrotando o Uruguai, não. O Uruguai que deu uma crescida, tem jogadores bons. Houve uma renovação no ataque, que eles ficaram 200 anos com o Suárez e o Cavani, e agora já está mudando. Mas, enfim, eu acho que o Uruguai e a Espanha mais ou menos estão Arrascaeta vai no Uruguai aí para a Copa? Vai. Certamente vai. Né? Não, e aparentemente virou titular, coisa que ele não foi durante muito tempo, e agora demorou para ser, acho que ele né? ser titular. Verdade. Alguma observação desse grupo da Eu Espanha? acho que é um grupo enroscado, viu, Show? Eu acho que a Arábia Saudita pode enroscar para o Uruguai ali, né? Não sei. Porque a Arábia Saudita, você tem razão, que essa coisa do dinheiro que entrou no Campeonato Saudita, exato.
criou jogos de mais nível. Fora, eles têm uma liga forte. A geração saudita jogando. Eu acho meio imprevisível. Lembrando assim. que a Arábia Saudita ganhou da Argentina na Copa do Catar, no primeiro jogo. 2-1, assim, endureceu, não passou para mas foi importante para a Argentina fazer a virada, né? Deu aquela humildade necessária, né? Lembrando que a Argentina, depois daquela derrota, todos os jogos seguintes da Argentina tinha que ganhar. Era mata-mata. Os dois da fase de grupo e, obviamente, depois todos os eliminatórios. Que não aconteça isso com o Brasil, só o título. Essa dificuldade não. Dá tempo de mais um grupo, então? Vamos mais um grupo aqui na nossa tela, que está aí. O grupo I, a França, Senegal, o torneio FIFA 2, né, que a gente tem Bolívia, Suriname, Iraque e a Noruega. Finalmente um grupo interessante. Demorou, né? Muitas letras antes. Mas eu acho que é França e Noruega. A Noruega está num momento brilhante do seu futebol como nunca, né? Com 98 que eles tinham jogado, etc. O Haaland. E esse time Bodo Glimt, né, que joga junto com o Papai Noel, né? O Papai Noel acho que é o técnico do Bodo Glimt. E eles estão ali para jogar 3-0 no esporte, eles classificaram, eliminaram o Internacional. Quer dizer, eles estão com uma geração de jogadores muito bons. E acho legal notar assim, o Haaland talvez seja um dos personagens mais interessantes da Copa do Mundo. Né? Um dos grandes jogadores do mundo que nunca disputou uma Copa do Mundo, que é diferente do Messi, Cristiano Ronaldo. Ele vai chegar como realmente um dos grandes nomes ali, chamando a atenção da imprensa. Não está se preservando. Eles não se preservam. Eu tenho a impressão que essa será a Copa dos Recordes, viu? Tantas barbadas ali. Por exemplo, se neste grupo a Noruega pegar a Bolívia, o Haaland é capaz de fazer 5 gols. Sim. Eu estava, aliás, no único jogo que alguém fez 5 gols num jogo, foi Camarões e Rússia. Em 94. Que era o Salenko. Fez 5 gols e o 6º ele não fez porque ele não quis bater o pênalti. Imagina. Olha só que bacana. Eu entrevistei ele depois até assim, foi coisa de louco. Imagina fazer 5 gols num jogo. Mas você tem toda a razão. O Haaland já fez, eu acho que 8, 9 gols num jogo já lá fez, atrás. acho que 9 gols. Pegando a Bolívia, imagina. A Bolívia acho que não vai sem altitude? Sem altitude. Sem altitude, seu papel é uma Mas eu acho que nesse grupo talvez tenha um jogo mais interessante da primeira fase, que é França e Noruega. Um jogo para prestar atenção. E a França com o Mbappé ali, claro, né? Que é uma França, estrela de classe mundial. mundial. E o Mbappé é curioso, né? Curioso não, assim, é um jogador de seleção, né? É verdade. Obviamente muito bem, Real Madrid, craque, mas ele na seleção ele assume assim de um modo. A única questão do Mbappé, gente, é que ele está com problemas muito sérios no joelho esquerdo, estão preservando ele, porque se ele tivesse que operar, podia ameaçar a Copa do Mundo. Então ele está entre algodões. Ele não deve jogar contra o Brasil agora, não deve ser chamado nesse amistoso. E ele está sendo preservado no Real Madrid e pela seleção da França também. Então eu acho que estão segurando ele aí para evitar uma operação para que ele possa jogar a Copa. Então agora também. Se você começa a ficar muito tempo sem jogar, você perde ritmo de jogo, você também começa a ser meio... Enfim, não sei que Mbappé pode chegar para a Copa do Mundo. Seria uma pena o Mbappé fora da Copa do Mundo, né? Mas que ele possa passar essa estrela aí para o Vini Júnior, então, também, de engatar na seleção brasileira. Vamos preservar também o pessoal para tomar uma aguinha. Você nos aguarde para o próximo bloco. Voltamos já já. Olá, voltamos! Bora continuar conferindo os grupos da Copa do Mundo, já que é o tema dessa segunda-feira. Acompanhando, então, faltam 3. Bora conferir quais que estão faltando na sua tela aí? Olha só, J é a Argentina, a Argélia, a Áustria e a Jordânia. Vocês acham que a Argentina vem tão forte igual a gente viu na última Copa do Mundo? Eu acho que sim. Tá? Os jogos que a Argentina fez, inclusive eu não lembro contra quem, sem o Messi, um time muito bem montado. É um time redondo. Time redondo, tem grandes jogadores e tem o Messi. Né? E pegaram uma molezinha de grupo, né? Não, pelo amor de Deus, como a Argentina dá sorte. Olha só esse grupo, gente. Eu gosto muito do técnico também, eu acho que tem... tem uma sequência interessante. A Argentina atropela nesse grupo, passa em primeiro lugar com facilidade. Faz. Então o único time, talvez a Argélia possa ter alguma dificuldade. Não sei, eu acho que sim. Pouco, eu acho que... Esse grupo meio que ilustra um pouco, de verdade, são 3 jogos de treino para quem se dispõe a ganhar uma Copa do Mundo. Se você está chegando para ganhar, os grupos não valem nada. São 3 treinos, 3 jogos treinos, porque, de verdade...
Olha o nível, né? Já era um pouco assim no passado. No passado, mas ficou com pior. 24, muito 32, pior. agora piorou, Ficou muito de pior. fato, né? Não, pensa bem, Brasil, Marrocos, Haiti e a Escócia. Se você está disposto a ganhar uma Copa do Mundo, pelo amor de Deus, não tem nem se conversa sobre ganhar desses três. Você faz 9 pontos. É, 9 pontos. jogos. E a Argentina é a mesma coisa. Pô, não esquece esses caras aí. Vamos começar a pensar nos mata-matas, porque isso aqui não é só jogo treino, né? E mesmo assim, quando estava falando de outras Copas, o Brasil em 98, por exemplo, terceiro jogo contra a Noruega, jogo treino, perdeu, inclusive. Sim, Agora, na Copa do Catar, também o Brasil perdeu o terceiro jogo também para Camarões. Um jogo treino não vale ali, nada, é ruim para o psicológico, Sim. né? Você perde e fala, dá uma assustada, mas estão treinando. Ou é bom, né? No caso da Argentina foi necessário. Eu tô adorando essa versão do show, tá? Mais crítica aqui, dando mais opinião, além da reportagem, que os dois já são assim, entendeu? Daqui a pouco a gente pergunta para ele sobre o Neymar. Eita! De novo, eu acho que a gente já perguntou. Mas é sempre um assunto que a gente faz a contagem. Estamos a 0 programas sem falar do Neymar. Próximo grupo. Põe aí na tela. É o grupo de Portugal, né? Tem mais um torneio FIFA aí. E Uzbequistão e Colômbia. O que vocês acham? Portugal e Colômbia aí. O Uzbequistão tem uns caras bons, assim, não são cegos não, mas não dá. A Colômbia é melhor. Portugal, sem dúvida, mesmo com o ancião Cristiano Ronaldo. Mas melhorou a seleção portuguesa. Seria bacana se a Colômbia fosse. Os 4 jogadores do meio de campo da Portugal teriam vaga na seleção brasileira. Com certeza. O Vitinho, o João Neves, o Bruno Fernandes e o Bernardo. Os 4 seriam titulares da seleção brasileira. Se a gente olhar a seleção de Portugal do ponto de vista individual, talvez só se equipare à seleção da França, do ponto de vista de nomes dos jogadores. Se o time for bem montado, grande e nem fala de meio de campo, porque a gente está meio traumatizado nisso no Brasil, né? Vamos para o último. Último grupo na tela. Tá aí o grupo da Inglaterra. Croácia, Gana e Panamá. Inglaterra e Croácia, o Modric eu acho que joga, ainda velhinho, mas ele está bem. No Milan, ele tem jogado sem titular. Continua jogando muito bem. Então é Inglaterra e Croácia, e o resto, obrigado, valeu, foi muito bom. Não sei, talvez o Gana pode surpreender a Croácia. A Inglaterra gosta de se complicar, né? É aquela coisa do calor, dependendo da hora, dependendo do calor. Você faz 1-0 ali e a Croácia vai remar e não conseguir fisicamente superar os caras. É possível. É isso. Bom, passamos aqui, né, todos os grupos. Agora eu queria voltar no grupo G por causa do rolo que é a situação com o Irã, né? O ministro dos Esportes e da Juventude avisou que o país vai boicotar mesmo a Copa do Mundo por causa dos ataques dos Estados Unidos e Israel. Que rolo, não? É uma situação muito delicada, realmente, porque eu entendo a posição deles de falar, eu não vou participar na festa, no churrasco da tua casa, se você está aqui atirando na minha casa. Quer dizer, é meio esquisito, né? Por outro lado, eu diria que eles poderiam ter uma posição política muito forte indo à Copa, mostrando o seguinte, olha, quem fez um ataque contra todas as normas internacionais foram vocês. Nós somos decentes em cumprir essa parte. Claro que eles são indecentes em relação ao tratamento do povo deles, etc. e tal. Mas, eu acho que politicamente eles iam virar um dos grandes assuntos da Copa do Mundo, com certeza numa fase inicial, né, o que o Irã está fazendo. Ainda estariam jogando com bastante torcida, como eu falei, né, jogando em Los Angeles. Então, eu acho que, enfim, a decisão não está cravada. A FIFA ainda não confirmou que o Irã não vai. E eu acho que precisa de uma coisa oficial, que ainda não existe, uma declaração, como você falou. Mas Mas essa declaração foi conveniente para a FIFA, né? Foi. Porque, né, daqui a pouco a FIFA, beleza, o Irã está fora falou. da Copa. O ministro falou, então tira você. Está fora da Copa, vamos resolver isso aqui com o restante lá da repescagem. E acho que tem um outro aspecto, o fator Donald Trump. Né? O Infantino é o melhor amigo de infância, né? do Donald Trump, então depende muito nesta semana que passou agora, o Donald Trump vai, como sempre, né, vai dando informações e frases contraditórias o tempo todo. Inicialmente, segundo o Infantino, ele disse, não, o Irã é muito bem-vindo, venha para a Copa do Mundo. No dia seguinte, disse, não, o Irã não é bem-vindo, não queremos o Irã, o melhor conselho que eu possa dar é Irã, não venha. Então, isso vai depender muito, infelizmente, né, embora nunca tenha sido verdade, né? A FIFA gosta de dizer que tem mais
mais filiados do que a ONU, Sim, né? E com isso ela está alheia às questões políticas, que é uma bobagem, porque o esporte não dá para o esporte se separar da política. Mas dessa vez ele se encalacrou de um jeito que não tem saída. Lembrando que no sorteio, os Estados Unidos já não deram visto para várias pessoas da delegação do Irã. O Irã só podia ir com 4 pessoas, porque eles não receberam visto. E ainda teve aquela memorável, né, prêmio da paz para o Trump, que considerando agora é de um ridículo atroz, né? O que eles vão inventar agora? Então, sei lá, é muito... Tem um problema também do Irã. O Irã acabou de disputar um campeonato asiático feminino na Austrália. 5 jogadoras no primeiro jogo não cantaram o hino do Irã, depois cantaram os outros 2 jogos, mas depois pediram asilo e receberam um asilo. O Trump publicamente elogiou terem dado asilo a essas jogadoras. Então é possível que também, da parte do governo iraniano, que haja também um temor que jogadores da seleção iraniana saiam, peçam asilo nos Estados Unidos. Porque é verdade, há um histórico de jogadores do Irã que se posicionaram a favor do povo e contra o governo. Inclusive o maior artilheiro deles, o Ali Daei, eu entrevistei ele lá no Irã, era um cara que já se posicionou contra o governo. Então tem uma coisa do mundo do futebol incomodado com o governo dos ayatolás. Então, existe também esse gol contra que poderia existir para o Irã, a delegação ir e aí alguns jogadores ou parte da delegação sair fora e pedir asilo para os Estados Unidos. Agora, se o Irã não for para a Copa do Mundo, como é que a FIFA resolve esse... Então, a FIFA não tem nada escrito ali em pedra, né? São aquelas coisas da FIFA. Ela faz o que ela quiser, mas parece que, assim, do ponto de vista do que existe agora, os países imediatamente... No ranking asiático, então seria o Iraque primeiro, que está numa das repescagens. O Iraque que está na repescagem iria automaticamente para a vaga do Irã e o Emirados Árabes entraria na repescagem no lugar do Iraque. Perfeito. O que seria até curioso também, porque o Iraque também tem um histórico de problemas com os Estados Unidos. A guerra do Iraque, anos de destruição da sociedade iraquiana por causa da invasão dos Estados Unidos em 2003. Acho que era bom lembrar, assim, além do Iraque, nesta Copa tem lá o Catar, a Arábia Saudita, você tem já um caldo, tudo bem, são países aliados dos Estados Unidos, mas tem uma confusão posta, né? Lembrando uma coisa, gente, tem um troço muito conveniente para botar o Iraque agora. O Iraque está pedindo para a FIFA para não disputar essa repescagem. Porque a seleção iraquiana está basicamente em Bagdá. E eles não conseguem sair de lá. A FIFA ofereceu para eles pegarem 24 horas de estrada para embarcar em Ankara, na Turquia. Só que tem que cruzar o norte do Iraque, que está sendo bombardeado. Porque tem uma base americana ali em Erbil, que é a área do Kurdistão. Então, o técnico, que é australiano, lembrando, gente, que o Iraque só foi a uma Copa do Mundo, que foi 86, minha primeira, que o técnico era o Evaristo Macedo, brasileiro, né? O Zico já foi técnico do Iraque, 2011, 2012. Eu me lembro de fazer entrevista com o Zico. Na época, eles só jogavam no Catar, até por causa das confusões do Iraque, que também é outro paísinho, que também tem muita coisa de atentado, etc. Tal. Então, eu diria que há uma certa conveniência em já puxar o Iraque para dentro, que aí resolve isso. O Iraque está com uma proposta de dizer o seguinte: não, joga Bolívia e Suriname e a gente faz esse jogo uma semana antes da Copa. Quem ganhar fica, quem voltar, quem perder volta para casa. E aí não teria que mudar nada. Também uma proposta do Iraque em relação a isso. Vamos ver o que vai rolar, mas eu concordo com você, Fábio. Eu acho que do ponto de vista da FIFA é muito conveniente resolver esse troço logo. Tira o Irã, bota o Iraque, bota o Emirados, que consegue sair voando para poder disputar essa repescagem, e resolve o assunto. Bom, vamos passar para o Brasil, então, que também é um papo para a gente ter sobre essa Copa do Mundo. Até onde vocês acreditam que o Brasil pode chegar? E também nessa configuração de Carlo Ancelotti. Achei muito bacana ele ter ido a Mirassol para conferir o jogo, mesmo sem o Neymar estar lá. Eu acho que ele já tinha anunciado, né? Então, quando o Neymar ficava disse chato, colocou no site da CBF os jogos que ele iria, né? Ele foi ver o Gabigol. E fez 2 gols ali, né? Gabigol tá fora do baralho. Inclusive, com uma declaração do Gabigol dizendo que deveria ter ido para a Copa de 2022. Se sentiu injustiçado e falou sobre isso. Eu acho que essa Copa é uma grande incógnita, viu, Fernanda? É uma das mais equilibradas dos últimos anos. Você não tem uma grande seleção se destacando. Nesse bolo aí, o Brasil pode beliscar. Como pode também cair nas oitavas, né? Eu
colocaria o Brasil ali na lista dos candidatos ao título, junto de França, Espanha, Mas sabe uma coisa que Alemanha, eu acho? talvez? Assim, tudo bem, a história é feita para ser quebrada, né? Mas nunca houve na história de um título brasileiro, e talvez de nenhuma seleção campeã do mundo, um time que tenha vencido sem ter uma grande estrela, sabe? Um sujeito assim, como a gente sempre teve no Brasil, né? Mais de um até. Mais de uma até, mas enfim, mesmo nas seleções que a gente acha que eram mais fracas, 94, você tinha lá o Romário brilhando, 2002, Ronaldo, Rivaldo. Enfim, Mauro Silva e Dunga seriam titulares hoje mole. Exatamente. Daquela seleção de 94, talvez o Márcio Santos não fosse titular hoje. Sim. Todos os outros seriam titulares. Todos os outros. Então, e essa seleção agora... Até o Zinho, né? Quem diria? Até Até o o Zinho, Zinho seria titular. Até o Zinho e Ceradeira. E essa seleção não tem nenhum grande destaque. Talvez, se a gente pensar na história, talvez a seleção da Espanha de 2010, tinha lá Mas o se o Iniesta... Neymar for convocado, não seria esse grande destaque? O Vinícius Júnior não é um grande destaque? Eu acho que não. A seleção brasileira não tem um imã, um personagem. O Vini Júnior realmente, para mim, tem uma história muito parecida com o Ronaldinho Gaúcho. Um grande jogador fora da seleção, um jogador fraquíssimo na seleção. Você pega o Vini Júnior, ele tem 50 jogos com a seleção, fez 7 gols. 7 gols. Ele precisa de 7 jogos para fazer um gol. A Copa acaba, ele fez um gol. Eu acho assim, é inacreditável que esse cara ainda seja titular da seleção brasileira. Porque quantas chances ele precisa ter, né? Ou ele vai se dar para ele. Porque quantos atacantes você tem para você falar, bom, vamos ganhar, você precisa de que alguém faça o gol. Se esse cara faz um gol a cada 7, não pode ser. Lembrando que na passada foi Richarlison, né? Desculpa. Pois é, eu acho que o grande nome da seleção brasileira é o Ancelotti. Sim, assim, sem dúvida. A figura da seleção brasileira, que é o que garante alguma segurança e né, vai passar da fase de grupos, pode chegar ali, eu acho que chega nas quartas. Tem uma tradição já brasileira de... mas lembrando que as quartas seriam o terceiro jogo eliminatório. O Brasil tem perdido no segundo jogo eliminatório. Eu acho que perde no segundo, nas oitavas. Você acha que perde nas oitavas? Eu admiro o seu patriotismo, eu admiro o seu pachequismo, mas eu não vejo essa seleção ganhando ou chegando 4 jogos eliminatórios. Não, a gente precisa torcer, agora torcer não. Muito menos nos pênaltis, né? Nesse pênalti, esses caras... Para fazer valer uma piada que circula, que a Dinamarca passe pela repescagem e vá para a Copa do Mundo, porque o Brasil vem perdendo perdeu na semi para A de Alemanha, B a Bélgica em 2018, C a Croácia. E agora falta o D, que é a Dinamarca, mas a Dinamarca precisa passar pela repescagem. Se passar, já sabemos o que vai acontecer. Agora, eu acho que talvez a medida agora, Fernando, é a seguinte: a gente tem 2 jogos contra as seleções europeias, uma muito boa, que é a França, embora o Mbappé não vá estar, e a Croácia, que foi que eliminou a gente. Não é a Croácia de 4 anos atrás, mas tudo bem, mas é um bom time. Vamos ver esses resultados. Eu acho que se o Brasil não ganhar um desses jogos, eu acho que a gente tem que admitir que essa seleção não vai a lugar nenhum. Agora, o show pode acontecer um essa fenômeno contrário. Vamos supor que a seleção faça um bom jogo contra a França e ganhe da França. Então a gente vai sair ali do segundo andar para o 26º achando que estamos voando, chegamos. A seleção brasileira que é sempre o nosso problema, né? Que é capaz de vencer a França, que talvez o a melhor. Papão, historicamente. Então está resolvido. Então, assim, no fundo, esses 2 amistosos que são muito bons, que bom, fazia tempo que o Brasil não jogava amistosos contra seleções de verdade. Eles têm essa armadilha, entendeu? Se perder, aí afunda de vez ou dá real, né? Agora, se ganhar, pode ter. Agora você fala da escassez de talentos, Fábio. Quais são os talentos no futebol mundial hoje? O Haaland, a Noruega não será campeã do mundo. A França com o Mbappé. Mas a Espanha tem o Yamal. O Messi já era também, né? O Cristiano Ronaldo. O Lamine Yamal e o Pedro. O Pedro são grandes jogadores, eu acho. Não, concordo com você. Assim, não acho que depois de a gente ficar, né, inebriado com o Messi e mesmo o Cristiano, num certo nível também, e o Neymar também, quer dizer, a gente teve 3 jogadores espetaculares durante muito tempo. Isso acabou, né? Eu acho que assim, o Messi com essa Argentina ainda pode fazer uma graça, talvez. O Neymar, eu acho que fisicamente é para jogar 15, 20 minutos do segundo tempo, se ele aguentar. Mas pode desempenhar nesse tempo, né? Que tem muita qualidade de jogador. Vamos ver, mas assim... O físico conta muito na Copa, né? Muito, muito, muito. Eu tenho esperança no Rafinha, eu acho que é o jogador talvez que esteja num nível melhor há mais tempo, né? Para a seleção brasileira. O Estevão?
No Estevão, assim, é uma aposta, né? É uma aposta, mas assim, é muita responsabilidade botar num cara de 19, vai estar 19. O Estevão talvez não seja esta a Copa do Mundo. Eu acho que a próxima seria. Mas é dessas coisas. Hoje a coisa, o Lamine Yamal tem essa idade e ele já está levando a Espanha nas costas. Como foi Mbappé em 2018. Exatamente. Então, é possível? É possível. Ele tem bola para isso? Tem. Não acho que ele jogue que nem o Lamine Yamal. Não acho. Eu acho que o Lamine Yamal é melhor do que ele. Mas é um bom jogador. O problema, eu acho que para o Brasil hoje é que está tudo nas costas dos atacantes. O meio de campo da gente não tem uma qualidade, os laterais não existem, a gente nunca teve laterais tão ruins, e então dá bola para os atacantes e se virem. Sabe como me entristece, né? A gente não tem mais aquele meio campo que pega a bola, distribui o jogo, lança o atacante. Equilibrado, né? Equilibrado, sabe? Aquele cara que se impõe. Assim, a gente não tem mais isso. Impressionante. Nem um líder ali no meio de campo. Não temos mais isso, né, Fernanda? Verdade. E é mais grave ainda que o Ancelotti está teimando em jogar com 2 meio de campo só. Quer dizer, o Casemiro e o Bruno Guimarães. Quer dizer, você bota 4 atacantes, são 4 caras que ajudam na marcação, mas não sabem marcar. Fazem falta. E muitas vezes esquecem de voltar, ou esquecem de fato estar ali até o final. A Croácia que o diga, né? O baile que a gente tomou da Argentina foi exatamente isso. Você ficar com... A Argentina estava com 5 jogadores de meio de campo. Com o Almada, estava jogando de atacante, ele é um cara de meio de campo. E, a gente ficou na roda. E hoje não é sério jogar com 2 caras de meio de campo. Não é sério. Assim, qual time que joga com 2 caras de meio de campo? Nenhuma seleção. Então, eu acho assim, eu não entendo como o Ancelotti, com todo o brilho da carreira dele, continua com uma coisa que o Dorival fez e o Fernando Diniz fez, assim, 2 jogadores de meio de campo, parece Copa de 58, 4-2-4. Sendo que o Zagallo voltava, de verdade. Sim. E agora o Vini Júnior não volta de verdade. Imagina. Entendeu? Então, eu sinceramente, eu estou muito cético em relação a essa seleção brasileira, pelos jogadores, pela tática, e pelo Ancelotti, que não me parece que o Ancelotti, que eu imaginava que viesse para cá, que esteja entregando. Perdeu do Japão, empatou com a Tunísia, ganhou do Paraguai de 1-0 em casa. Quer dizer, não é realmente que ele tenha feito um trabalho, 8 jogos, 14 pontos de 24 possíveis. É medíocre, né? E de medíocre, como medíocre, você não ganha a Copa do Mundo. Você falou que é algo muito sério, mas agora a gente não vai ficar sério, porque no próximo bloco temos o Bola na Rede, pra gente rir um pouco com os memes da internet. Então a gente já volta. Voltamos! Sem seriedade agora, tá? Vamos rir, porque tá na hora do Bola na Rede. Bom, vou chamar então o Sérgio Almeida, o amigão, tá na vez dele, para passar pra gente o que está rolando na internet. Muito bem-vindo, Sérgio. E aí, o que você conta pra gente hoje? Tudo bem, Fernanda? Saudações a todos que nos assistem, sempre um prazer, especialmente com um convidado ilustre como o nosso querido Marcos Uchoa, que estará conosco nessa Copa do Mundo, engrandecendo a nossa cobertura. Uma Copa do Mundo cercada de polêmicas, como já falamos, né? E a gente começa aqui os memes com uma que foi até citada no programa, aconteceu ali no dia do sorteio dos grupos, né? E a gente teve ali uma excentricidade promovida pela FIFA. Vamos ver aí a reação das redes ao prêmio concedido ao presidente Donald Trump, né? O prêmio da paz, meses antes de sua declaração de guerra. Foi mais ou menos isso que aconteceu, Fábio? Sem dúvida nenhuma. Ele dando o prêmio para ele mesmo? Ele deu para ele mesmo. Podia ser o Infantino dando para si mesmo também. Também nessa ligação umbilical deles que você destacou, é um momento constrangedor, né? Mas, enfim, a gente trouxe aí como reverberou nas redes. Falando do futebol brasileiro, a gente está aqui com os temas todos já foram debatidos no programa, né? A grande esperança do Brasil na Copa está no banco de reservas, não é o hipotético Neymar, mas o treinador italiano Carlo Ancelotti chegou ao Brasil em meados do ano passado, vem se habituando à nossa cultura e teve aí um intensivão no Carnaval. A gente destacou alguns trechos aí, vamos ver, que também fizeram sucesso nas redes sociais. Carlo Ancelotti. Brasileira. Coloca o Neymar nessa seleção brasileira, pelo amor de Deus. É só um pedido de fã, desculpa aí que eu não podia perder essa.
Obrigado por el consejo. Muito obrigado. Vamos gravar! É o Hexa! Vamos! E aí, pediu para convocar o Neymar, hein, o Show? Olha, pode pedir, mas eu acho que do jeito que o Neymar não está se ajudando, né? Essa coisa de não ter jogado contra o Mirassol, assim, pegou mal, eu acho. Pegou mal. E agora, enfim, não vai ser convocado para esses 2 jogos. Resta ainda abril e maio para ele mostrar serviço. O que é mostrar serviço para o Ancelotti, não sei, né? Não sei. Quantos jogos ele vai poder jogar? 5 jogos? 4 jogos? 6 jogos? Não sei. Eu acho que ele está colocando o Ancelotti numa situação difícil, né? Porque, enfim, convocar vai ser meio um tiro no escuro, né? E aí, esse pedido é válido, Maurinho? Em Salvador? É válido. Eu levaria o Neymar com certeza. Eu acho que não é fácil a vida de técnico da seleção brasileira. Eu tenho certeza que o Ancelotti ouve isso em todos os lugares, não só do Neymar. Sim. O cara vai para São Paulo. Só no Canadá que não, né? Só no Canadá que não. Mas no carnaval vale pedir qualquer coisa. E tá lá no contrato do técnico da seleção brasileira passar o carnaval no Brasil e escutar pedidos de Hexa. Não, tá ganhando muito dinheiro para ver o carnaval, né? Não é que ele adore o carnaval, não. Eu imagino a pressão que Ancelotti sofre para convocar o Neymar, da família do Neymar, do pai do Neymar. Nas ruas, né? Em qualquer lugar, no avião. Mas acho que mais do que nas ruas, Maurício, acho que uma pressão assim que envolve um pouco a pressão, sabe, de grana, de dinheiro, de patrocinador, assim. Né? Mas também eu acho que também mostra um pouco essa nosso desespero, né? Quer dizer, é como se nós, torcedores, quiséssemos levar o Neymar assim, baseado numa coisa assim, num passado que existiu, e que não é o presente, mas não é o presente há anos que não é o presente. Mas a gente está em nome de uma coisa que a gente está tão querendo se aferrar, uma coisa quase religiosa, assim, não? O santo Neymar, eu sou devoto. Entendeu? Então eu acredito que ele possa produzir um milagre. Mas ele jogar hoje é um milagre. Jogar bem, então, nem se fala. Vou perguntar ao Sérgio. Você é devoto do Neymar? Não, o Neymar é um ídolo, é um grande craque. A gente está num momento que, justamente como o Fábio comentou, né, não temos um grande nome que possa carregar esse time, né, ajudar ele ali a vencer as partidas mais difíceis, mas o próprio Neymar não se ajuda, né? Como vocês falaram, o Ancelotti foi a Mirassol e o Neymar não jogou, mas se ele tivesse jogado, talvez fosse até o efeito contrário, né? O Neymar está completamente fora de forma, perdeu a explosão, enfim. Não acredito que ele possa entregar o que se espera dele, mas é sempre um nome pesado, né? Então, sinceramente, eu não gostaria de... ainda bem que não sou eu que preciso responder essa pergunta, levar ou não levar o Neymar, porque acho que sim ou não, ambas as respostas fazem sentido de alguma forma. Perfeito. Vamos dar sequência, então. Vamos. Como falamos, né, uma Copa inchada, 48 clubes, expectativa de alguns jogos enfadonhos. Também não é o horário que o brasileiro está acostumado com Copa do Mundo, né, aqueles feriadões que o brasileiro gosta. E a gente está como nas redes sociais? Né? Expectativa de jogos enfadonhos, esses horários alternativos. Vamos ver aí o brasileiro nas redes sociais. O pessoal não está muito preocupado com jogar, não, né? Porque com o aumento de seleções a Copa do Mundo vai perder o prestígio. Eu chegando para assistir um Jordânia e Curaçao. E aí, saindo do trabalho, né, os Jogos do Brasil no final do dia. Isso é craque, hein? É craque, já vai aquecendo ali. Camisa 10. Pode ser convocado. Eu olhei, achei que fosse o fazer... Neymar. Não, o Ronald fez isso aí na rede social, hein? Eu achei que fosse o Neymar, mas quando eu vi, ele tá numa forma melhor que a do Neymar, esse sujeito. Você tem a noção. O estádio que teve o Super Bowl, a final do futebol americano agora, vai ter na Copa do Mundo Jordânia e Argélia. Nossa. Eles gastaram não sei quantos milhões para esse clássico, transformar o estádio para futebol nosso, para o nosso futebol. E vão pegar a Jordânia e a Argélia. A mulher que manda nesse estádio é uma brasileira. Ela que cuida de tudo. Ela está revoltada. Com razão. É um estádio maravilhoso. Sai de Super Bowl para Jordânia e Argélia. É duro, né? Duas potências do futebol mundial. É isso. Quem quer ver esse jogo? Entregamos, Sérgio? Entregamos e vamos lá para mais uma Copa, né? Como falamos, o Brasil tem tudo para não ser considerado favorito, mas o brasileiro, com certeza absoluta que a Copa é nossa.
e tudo indica aí, né, mais uma frustração à frente, mas isso acontece de 4 em 4 anos, né? Lembrando que a última vez que ganhamos já se vão aí 24, né? Para a loucura do show, o brasileiro está, sim, muito positivo, acreditando no Hexa. Sérgio, muito obrigada. A gente se vê na semana que vem. É sempre um grande prazer. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Bom, e como eu disse aqui, né, pessoal, muito bacana a gente poder rir um pouco, mas o programa foi gravado e a gente, como notícia, a notícia pede espaço agora, porque vamos colocar para todo mundo ver se o Neymar foi convocado ou não. Informação fresquinha para você, porque a convocação do Ancelotti para os 2 amistosos contra a França e Croácia saiu há pouco, nessa segunda-feira, e você confere agora. Empezamos con la lista, pasando por los goleros. Alisson, Liverpool. Bento, Al-Nassr. Ederson, Fenerbahce. Defensores, Alexandro, Flamengo. Bremer, Juventus. Danilo, Flamengo. Douglas Santos, Zenit. Gabriel Magalhães, Arsenal. Ibáñez, Al-Ahly. Leo Pereira, Flamengo. Marquinhos, PSG. Wesley, Roma. Mediocampista, Andrei Santos, Chelsea. Casemiro, Manchester United. Danilo, Botafogo. Fabinho, Al-Ittihad. Gabriel Sara, Galatasaray. Atacantes. Curiosos, ¿eh? Hendrik, Lyon. Gabriel Martinelli, Arsenal. Igor Thiago, Brentford. Luis Enrique, Zenit. Mateus Cunha, Manchester United. Rafinha, Barcelona. Ryan, Bournemouth. Vinícius Júnior, Real Madrid. Obrigado. Tá aí a última convocação de Ancelotti antes de partir para a Copa do Mundo. É responsabilidade agora, né, meus amigos? Vai ser esse último teste dele antes de realmente a gente saber quem vai para a Copa. Bom, o programa está terminando. Queria muito agradecer, então, a Mauri e Fábio. Valeu. Vejo vocês na semana que vem. Fechado? Até semana que vem, Fernanda. Obrigado. E agora o show, eu vou pedir para você ficar aqui comigo porque uma novidade muito especial sobre a Copa do Mundo. A Abril e a Rede Ronaldo firmaram uma parceria para uma cobertura multiplataforma do Mundial de 2026. Quem explica melhor esse projeto é o Ronald, filho do Ronaldo e presidente da rede. Ele gravou um recado para a gente e a gente confere agora, né, o show? Olha aí. Ronald, você está à frente do projeto da Rede Ronaldo. Sim. E vocês vão fazer uma cobertura da Copa do Mundo pela House Ronaldo. Eu queria entender um pouco melhor o que vai ser essa cobertura e o que é a Rede Ronaldo. Show! Cara, começar pela Rede Ronaldo. A Rede Ronaldo é um canal multiplataforma aí de entretenimento audiovisual, onde a gente ataca aí várias frentes aí do entretenimento. É música, é documentários, filmes, séries, podcasts por aí em diante, falando sobre games, falando sobre cultura, falando sobre empreendedorismo, todas as frentes que o meu pai já atuou na vida, tanto como jogador como hoje grande empresário.
E a Casa Rede Ronaldo, que é um projeto especial para a Copa do Mundo, é um espaço, né, uma fanfest que a gente está organizando em Miami, na Flórida, durante a Copa do Mundo masculina do ano de 2026. Ela vai estar aberta ao público, né, do dia 11 de junho até 19 de julho, ou seja, pegando a Copa do Mundo inteira, e vai ser uma casa de ativações, experiências, shows, brindes, enfim, um espaço aí que a gente vai levar diversos itens particulares e pessoais da minha família, como taças de Copa do Mundo, bolas de ouro, chuteiras e camisetas usadas e autografadas pelo meu pai durante a sua carreira e inúmeras outras ativações que a gente vai estar fazendo durante os 39 dias de Copa do Mundo. Então é um evento imperdível aí para quem vai estar em Miami curtindo essa Copa do Mundo, e a gente está trazendo isso tudo através do canal Rede Ronaldo também, porque quem não vai estar lá assistindo, quem não vai estar lá presente, também vai poder assistir tudo isso 24/7 pelo canal da Rede Ronaldo. Legal. Então eu queria entender um pouco melhor como o público aqui no Brasil vai poder acompanhar isso. A Veja Mais TV está junto nesse projeto, eu queria entender essa parceria e essa cobertura multiplataforma. Com certeza. Quem está aqui no Brasil e até mesmo fora do Brasil, não estando em Miami especificamente, vai poder acompanhar tudo isso pelos canais oficiais da Rede Ronaldo. A gente vai ter entrevistas, coberturas, comentários, shows, tantas e tantas coisas que vão ser de fato transmitidas ao longo desses 39 dias, tá? E claro, isso com grandes parceiros como a Veja e a Editora Abril, que vai ajudar a gente a ter essa chancela e propagar esse conteúdo para as grandes massas. Ronald, suas expectativas para a Copa do Mundo? Você acha que o Brasil vem bem? A seleção de Ancelotti tem aí uma boa expectativa para a Copa do Mundo, para ganhar essa Copa? Olha, eu como torcedor, obviamente vou falar que sim, mas eu no nível técnico não entendo nada sobre futebol. Por mais que tenha meu pai, por mais que tenha minha mãe, eu não entendo nada de futebol. Então, tecnicamente, não tem como falar se tá bom, se não tá bom. Claro que a nossa torcida, o Brasil e a seleção brasileira, e principalmente os jogadores, sempre vão ter. Mas agora falar que se a gente está com maior chance, mais chances ou menos chances do que ano passado, a última Copa do Mundo, ou por aí em diante, realmente é achismo da minha parte. Mas claro que a torcida está garantida. Então vamos para mais um achismo. Em 2002, seu pai chegou lesionado um pouco antes da Copa do Mundo. Sim. Foi uma lesão muito séria e muita gente duvidava dele na Copa de 2002. Com certeza. Hoje, o nosso craque é o Neymar, né? E ele também chega de um período grande de lesões e muita gente desconfia até mesmo que ele seja convocado. Você acha que as duas situações são parecidas e qual a sua expectativa para a possível convocação do Neymar para a Copa do Mundo? Olha, em 2002 eu tinha apenas 2 anos, então tudo que eu sei dessa época é graças à internet, à história por si só, que eu acabo procurando muito também, tentando manter o legado do meu pai vivo aí através das décadas e através do conteúdo. Mas eu diria que sim, eu acho que onde muitas pessoas não acreditavam, cara, até os próprios médicos que operaram o meu pai na época falavam que se ele, com sorte, ele poderia voltar a andar. Então esse ar de dúvida fez com que meu pai se tornasse um símbolo de superação como ele é hoje. E acho que quanto mais a gente duvida, quanto mais a gente acha que não vai dar, mais combustível a gente dá para os nossos jogadores, principalmente para os nossos craques, como é o caso do Neymar. Então ele, como toda a seleção brasileira, tem total meu apoio aí, total minha crença, e acho que ele sabe muito bem usar toda essa dúvida, toda essa incerteza que muitas pessoas no Brasil e no mundo todo têm sobre eles, a favor deles. Então, com muita positividade, eu acredito, na seleção brasileira, e quem sabe a gente comemore o Hexa aí. Legal, Ronald. Agora manda um salve pro Bola Quadrada, nosso programa de esporte, toda segunda-feira aqui no Veja Mais TV. Boa. Valeu. Mandando um abraço aí pra galera do Bola Quadrada, então tamo junto, aqui é Ronald da Rede Ronaldo, e vejo vocês aqui na Copa do Mundo do ano de 2026. Fenômeno essa parceria, muito legal, hein, muito bom, muito bom. Eu acho que vai ser uma parceria porque vai ter todo esse lado do entretenimento que eles estão propondo nesse estúdio de Miami, que eu acho que você vai estar lá, né? E também com esse lado de mais plural, que é uma Copa do Mundo, que é claro, é futebol, vamos falar de futebol, mas os Estados Unidos, pra gente, culturalmente, fascina a gente, porque é Hollywood, é música, é fast food, né? É tanta coisa, né, que nos aproxima da cultura americana e, obviamente, num momento em que os Estados Unidos está vivendo uma coisa muito complicada com o Donald Trump na presidência e as tarifas que influem a nossa vida aqui, enfim, as guerras que influem também no preço das coisas, tudo isso está acontecendo também e vai estar reverberando durante a Copa do Mundo. Então, é o que se imagina também de uma cobertura de uma Veja, né? Que você esteja falando do esporte
do futebol, mas também de economia, também de política, também de cultura, tudo isso vai acontecer. Então, eu acho que a gente vai poder entregar, né, uma cobertura em vários níveis, né, em várias coisas diferentes que a gente vai poder mostrar para as pessoas que estão acontecendo durante esse grande evento. Uma mistura muito interessante que vai acontecer com o Veja Mais e também a Rede Ronaldo, e você já é o nosso convidado para acompanhar todo esse movimento. Bom, Bola Quadrada vai ficando por aqui, mas não se esqueça que na segunda-feira que vem a gente está de volta às 8 horas da noite e a gente espera por você. Então até lá. Valeu, Shoa! Valeu!